Olá, vamos começar mais um estudo e vamos ler mais um pedacinho do Evangelho. Estamos lendo João, o Evangelho de João, e nós vamos começar o capítulo 3 hoje. Eu vou então compartilhar a tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre o capítulo 3. Agora sim. E se inicia assim. Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Aqui eu gostaria de chamar a atenção pela palavra fariseu aqui. O que era o fariseu nessa época? Fariseus eram os líderes religiosos, né? Eram pessoas possivelmente da elite, era mais ou menos a nata da sociedade, e os fariseus eram considerados as pessoas mais sábias da época, né? As pessoas que eram detentoras do saber, e eles eram estudiosos da palavra, da lei de Moisés. Então, o fariseu era aquelas pessoas que sabiam bem da lei, que tinham que estar sempre obedecendo a lei, serem como se fosse um exemplo da sociedade. E é interessante que esse fariseu chamado Nicodemos, ele procura Jesus à noite. Primeiro, por que ele foi procurar Jesus justo à noite, né? Possivelmente também ele estava se escondendo para que as pessoas não o vissem procurando Jesus. Então, meio que ele foi ali meio camuflado na noite para buscar respostas junto a Jesus de questões que ele tinha. E à noite também, algumas versões bíblicas, traz como se fosse uma conotação da noite como um significado do pecado, do escuro, do nebuloso, daquela coisa que não é muito clara. Então, até na hora de procurar Jesus, a coisa foi um pouco mais velada, né? E quando ele fala que os sinais são prova de que Deus está com Jesus, ele presenciou esses sinais, possivelmente, né? Quando a gente fala de Jesus no casamento, que é no capítulo 2, ele fala que as pessoas, alguns creram nele, mas Jesus não acreditava em todas as pessoas que estavam ali, né? Porque Jesus conhece a essência do coração humano. E alguns fariseus creram em Jesus, creram nos sinais, então eles presenciaram esses sinais que Jesus fez em nome de Deus, né? Por isso que ele percebe que Jesus realmente é uma pessoa especial e que possivelmente realmente é enviada de Deus, né? E ele continua. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aqui, quando Jesus fala que a pessoa tem que nascer de novo, Nicodemos foi literal no que Jesus disse. E falou assim: não, peraí, agora você complicou. Como é que uma pessoa pode nascer de novo? Uma pessoa que é adulta não pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo, né? E Jesus estava se referindo a nascer de novo como criatura, como se sua mente se renovasse, né? Nascer de novo é ter um olhar diferente para o mundo que você tinha antes. Era como se nascesse de novo um olhar diferente para com o mundo. E quando ele fala em nascer da água e do Espírito, nascer da água, ele está se referindo ao batismo mesmo, que nós já nos referimos, inclusive, em outra reunião, sobre a água para purificação, a água usada para o batismo, de imersão e tudo, que é aquele sentido de você se limpar e você se lavava do pecado. E o batismo, na verdade, é um ato voluntário, consciente e público. Quando você se batiza e você confessa Jesus como seu Senhor, você publicamente está reconhecendo que Jesus que é o Senhor da sua vida, que dali para frente você está seguindo o que Jesus te propuser, né? E Jesus vai falar com você a partir do Espírito dele, né? Espírito Santo, que assim que ele é crucificado, depois do terceiro dia, ele ressuscita, mas ele envia o seu Santo Espírito para ficar conosco, né?
Então, Deus Pai, o Deus mandou Deus Filho, que depois que morre ressuscita e envia o Santo Espírito para que ele faça companhia conosco, né? E fique conosco durante a trajetória da nossa vida. E aí Jesus continua. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Foi o que nós acabamos de conversar. Aí Jesus explica, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Quando Jesus se refere aqui ao vento, né, o Espírito muitas vezes é relacionado ao vento, né? Quando você está diante de um fenômeno da natureza, você não explica, você sente o vento, você ouve o vento, mas você não explica como ele se faz, para onde que ele vem, de onde ele vai, né? Qual a direção que ele vai tomar, né? Você não tem como explicar como essas coisas acontecem. E o espírito é a mesma coisa, né? Você nascer do espírito, tem coisas que você não explica de uma forma racional. Você não consegue explicar por A mais B o que é nascer do Espírito. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, e você assume isso publicamente, você passa a ser movido pela presença desse Espírito, que começa a ministrar no seu coração de uma forma individual, né? Cada um tem sua experiência, cada um tem o seu testemunho, mas da mesma forma que você não vê o vento, mas você é inquestionável a presença do vento no seu rosto, e você sente. Quem vive a presença do Espírito Santo é a mesma coisa. É inquestionável que ele existe, que ele está, que você sente a presença dele. Mas nem tudo você consegue explicar de forma concreta e racional, né? Tem coisas na vida que a gente tem que viver para a gente sentir. Por mais que a gente explique, pegue a explicação de alguém, e ouça o testemunho de alguém, ouça o que o outro viveu, muitas vezes você precisa passar por aquilo, para que você entenda e tenha a sua experiência pessoal, né? E aí, Nicodemos pergunta, mas como pode ser isso, né? Jesus continua. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? E aqui eu acho interessantíssimo esse texto, porque, veja, Nicodemos era um mestre respeitado, ou seja, ele sabia muito da teoria. Ele era um mestre da lei de Moisés. Então, era um homem estudado, um homem culto, letrado, e ele era respeitado. Então, ele fala, mas você que sabe tanto, você não entende essas coisas? Então, assim, ele fala, a gente fala daquilo que a gente sabe e daquilo que a gente vê, né? E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho, ou seja, ele até questiona, porque, assim, eu posso falar, Elaine, eu posso falar, por exemplo, da maternidade, de ser mãe de um menino, porque eu vivo, eu sei, eu vejo, eu vivo essa maternidade. Agora, como é que você pode falar de uma coisa que, pelo visto, você não está nem vivendo, você está falando de teoria, mas com a sua experiência de vida para falar disso que você está falando, né? E ele ainda fala, Jesus ainda termina, se vocês, quando eu falo de coisas terrenas, não estão entendendo nem das coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Eu vou parar o compartilhamento aqui, para a gente continuar. Essa passagem me chama muito a atenção, porque é como se ele falasse assim, se você não acredita nas coisas que você está vendo aqui, né? Se eu estou te mostrando tudo isso, você está vendo sinais, você está presenciando o que está acontecendo, você está aqui, ele assumiu de boca para Jesus, é nítido que que Deus te mandou.
em virtude dos sinais que você faz, que o Senhor faz. Ou seja, você está vendo os meus sinais, você está presenciando. E você está vendo uma coisa terrestre, está diante dos seus olhos, né? É uma coisa palpável. Se você não está acreditando nem nisso que você está vendo, como é que eu posso falar com você de coisas que você não está vendo? Que você tem que é uma coisa espiritual, que é uma coisa que você não vai palpar, você não vai conseguir presenciar de forma literal como você tem presenciado os milagres que você tem visto. Então, quando eu li essa passagem, foi algo que me chamou muita atenção, porque foi um dia que eu estava conversando, né? Estava orando a Deus e eu pensei assim, Jesus, Senhor Deus, por que o Senhor não faz um grande milagre, né? Por que o Senhor não faz uma coisa espetaculosa? E aí eu entendi por que Jesus, muitas vezes Deus não faz aquela coisa espetaculosa. Porque as pessoas não vão acreditar se não quiserem acreditar. Né? A crença está no coração, do quanto o coração de uma pessoa está aberto para receber aquilo. Se aquelas pessoas, olha, Nicodemos era uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, estudada, sabia tudo, era uma pessoa respeitada, as pessoas respeitavam, as pessoas iam atrás do conhecimento dele. Ele viu tudo que aconteceu. Então é como se você estudasse algo, estuda, vê a coisa acontecendo. E quando você vê a coisa acontecendo, você chega e pergunta para a pessoa, mas não estou entendendo nada. Eu li, estou vendo, mas dá para ver que você tem uma coisa especial. E Jesus fala, então, como que você pode falar de algo? A gente só fala daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente vê. Como é que você pode falar de uma coisa se você nem me reconhece como Deus? É mais ou menos assim, como é que você pode falar de Deus se você nem me reconhece como Deus? Como que você pode falar de uma coisa se quando ela está diante de ti, diante dos seus olhos, você não está nem reconhecendo? Como que eu posso falar, digamos assim, eu conheço meu filho. Eu estou aqui no quarto, fazendo esse vídeo, eu ouço a voz na sala, eu sei se a voz é do meu filho ou se não é. Se eu cuido desse filho, se eu vejo esse filho, eu posso estar na escola, na porta da escola, a hora que esse filho aparece na porta da sala, às vezes está de costas, eu sei que é ele. Porque eu vejo, porque eu cuido, porque eu sei, porque, né? E então eu posso falar para vocês como seria meu filho. Meu filho é assim, é assado, ele faz assim, faz assado, ele gosta disso, daquilo, porque eu vivo, porque eu cuido, porque eu conheço. E aí, de repente, como é que se eu não tivesse filho, como é que eu ia falar de um filho que eu não conheço? Né? Se eu não cuidasse desse filho. Se eu fosse um filho que eu tivesse nascido, tivesse tido esse filho e tivesse dado para uma pessoa e falar, olha, cuida do meu filho para mim, por favor, porque eu preciso viajar, eu vou para outro país, daqui a 5 anos eu volto para ver. E lá fora eu falava, porque meu filho gosta disso, meu filho dorme assim, dorme assado, meu filho, ele come assim, come assado. Como é que eu podia falar se eu não estava vendo como ele comia, como ele vestia, como era o jeitinho dele, o que ele gostava, o que ele não gostava? Você só pode falar daquilo que você conhece. Então ele fala para Nicodemos, como é que você pode falar da lei de Moisés e falar de Deus se eu estou diante de ti agora? Eu sou o próprio Deus. E você não me reconhece. E isso me faz chamar a atenção pessoas que se apegam à religiosidade, pessoas às vezes que se debruçam na teoria e falam, não, mas eu sei isso, eu sei aquilo outro, mas não vive na prática a teoria, né? E quando ele fala, quando Jesus menciona que a gente não entende, assim como você não sabe para onde o vento vai, para onde o vento vem, as coisas do espírito não tem essa explicação literal que as pessoas querem, né? Faz parte de um viver, de um mover. Se você parar para pensar, o próprio fato de você aceitar que Jesus é o Deus, Filho de Deus, é o próprio Deus que veio em carne e osso para nos salvar, esse raciocínio literalmente racional é praticamente inviável de você acreditar. Se você começar a pensar de uma forma muito racional, não faz sentido. Peraí, você está querendo me dizer que o Deus manda um filho em forma de carne e osso, ele vive o que você vive, esse Deus se ressuscita depois de 3 dias. Se você começar a parar e pensar super racionalmente,
só baseado em teoria, não tem como você acreditar. Mas sabe por que você acredita que existe um Deus? Sabe por que você acredita que existe, quando a gente crê que Jesus é Filho de Deus, que ele veio em carne e osso, e que ele foi para o madeiro, foi crucificado para a remissão dos nossos pecados, que ele foi o Cordeiro de Deus, foi o próprio Filho de Deus enviado e substituiu o Cordeiro do sacrifício dos outros, das cerimônias judaicas de antes. Essa crença é própria, a crença é o próprio fruto desse Espírito Santo. É o próprio Espírito que faz você acreditar nesse Deus. Olha que coisa maluca, né? Por isso que eu falo, né? Toda vez que eu entro aqui, eu falo, Senhor, usa a minha boca, usa o meu raciocínio, a minha mente, meu ouvido, meu corpo, porque eu posso estudar veementemente um capítulo. Eu não fiz teologia, nada disso. Mas eu posso tentar, dentro do meu cognitivo, estudar o quanto eu quiser a palavra e passar aqui coisas super importantes de texto, de fatos históricos, políticos da época. Eu posso falar o que eu quiser, mas quem faz você que está ouvindo esse vídeo acreditar, crer nesse Jesus, querer viver esse Jesus, querer vivenciar essa experiência do vento, né? Do vento que bate no rosto, querer vivenciar essa experiência de sentir essa paz que excede o conhecimento humano, sentir essa presença que aquece o seu coração, essa esperança que surge do nada. Quem faz você acreditar nisso não sou eu, é a própria obra do Espírito Santo. Então, a fé é uma coisa que não se explica racionalmente, né? A gente tem que viver para poder entender. Mas para você começar a viver, você tem que tomar uma decisão. A decisão de seguir Jesus. A decisão de aceitar esse Jesus como seu Salvador. De aceitar que existe esse Jesus. Você pode não entender tudo o que aconteceu. Você pode não ter todas as explicações. Conseguir entender, mas olha, eu até sei que existe, eu acredito, mas como assim? Um Deus chega e cria o mundo inteiro, e daí de repente manda um filho, esse filho morre e ressuscita, daí ele manda o Espírito para ficar com você, e ele habita em você. E você fala que sente a presença desse Espírito, que ele fala com você, que ele te responde, que ele te aquece. Não estou entendendo nada. E tem horas que eu falo assim, não precisa entender. Precisa entender. Eu fui para o Evangelho assim. Eu fui no sentido assim, então tá bom. Então eu quero conhecer. Eu tomei a decisão de abrir a porta. E falar, quero conhecer esse Jesus aí que está todo mundo falando, para ver se realmente é tudo isso. E é só depois que você toma a decisão que ele começa a ministrar no seu coração. Eu costumo dizer que Jesus é muito educado. Ele vai bater na sua porta. Mas abrir a porta é você quem abre. Ele vai ficar ali esperando. Ele vai bater a porta, ele vai dar sinais para você. Tem horas que ele bate mais forte. Tem horas que ele fica em silêncio. Tem hora que ele espera você buscar por ele para abrir a porta. Mas o ato de abrir a porta e receber esse Jesus dentro de você, abrir a porta, a gente fala do coração, né? Para receber esse Jesus na sua vida, essa porta é você quem vai abrir. Não sou eu, não é seu vizinho, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, não é sua filha, não é sua cunhada, não é o seu pastor, não é sua melhor amiga, seu melhor amigo, não é seu chefe, não é seu funcionário. A porta é você quem abre. A obra não é dessas pessoas também, a obra é do próprio Espírito Santo. A nossa função enquanto filhos de Deus e servos desse Deus é passar essa notícia, é chegar até você da melhor maneira possível, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é uma faca de dois gumes. E quando ela entra, ela nunca sai vazia. Isso que eu tenho feito toda quinta-feira é um compromisso que eu assumi diante de Deus. E ele me incomoda quem eu chamo, quem eu não chamo para esse grupo. Alguns aceitam, outros não. Alguns veem o vídeo, outros não. E
E assim, eu tenho que ser instrumento, ele vai usar do jeito que ele quiser. Eu acredito que tenham pessoas que não tenham visto nenhum vídeo, às vezes vê um vídeo, pula 3, vai ver outro, e é Deus quem vai escolher. A obra não sou eu quem faço. Eu estou aqui apenas como uma mensageira, porque a nossa obrigação como filhos de Deus é passar essa mensagem. Como que as pessoas vão ter oportunidade de ouvir se ninguém disser, né? Se ninguém falar sobre ela? E como as pessoas podem ser alimentadas se ninguém conduzir, né? E então eu acho muito bonito esse texto, porque Nicodemos, que era tão inteligente, que era conhecedor da palavra, da lei de Moisés, chegar para ele e falar, mas eu estou vendo que parece que você é mesmo. Ele foi lá para... Ele quis ver, sabe? Ver para crer. Escuta, ele foi lá olhar, eu acho que ele foi olhar para a cara dele e falou, escuta, eu estou sabendo, você deve ser mesmo, viado de Deus, porque eu estou vendo, você está fazendo um monte de sinal aí. Ele queria uma justificativa. Como assim? Tipo, não adianta dar mais prova. Você acabou de ver todos os sinais que eu dei. O que mais você quer? O que você quer de mim? Né? Que resposta você está querendo? Você já viu todos os sinais. Né? Por isso que ele fala que é morrer para nascer de novo. E esse morrer é um morrer para a vida antiga. Né? Quando a gente fala morrer para o pecado, na verdade a gente sempre vai pecar. A gente nunca vai deixar de pecar. Pecar é uma coisa que faz parte do ser humano, é natural, digamos assim, não é normal. É natural que a gente peque, porque o nosso coração é muito enganoso. Quem acha que nunca peca, já está começando a pecar de pensar que é tão bom que nunca peca. O fato é, quando você peca, quando você aceita Jesus, ele passa a habitar em sua mente, né, no seu coração e na sua mente, ele começa a te incomodar pelas coisas erradas que você faz. O que antes para você era normal, passa a te incomodar. E você começa a mudar suas atitudes. Então você morre, a sua mente começa a ser transformada. E não é um morrer instantâneo. Eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu sou nova criatura e tudo se fez novo nas atitudes. Tudo vai se fazer novo na sua percepção. Você passa a ter uma percepção diferente que você tinha antes. Você começa a observar coisas que antes você não observava. De repente você passa por uma situação de falar, nossa, eu nunca tinha percebido. Mas que coisa errada isso. Você fala, mas como eu nunca tinha percebido isso? Esse é o nascer. O nascer, ele é cheio de detalhes, mas ele é sutil para quem está do lado de fora. Mas é um transformar dentro de você. De repente você se pega pensando em coisas que você não pensava. Se pega questionando atitudes que você não questionava antes. Se pega se incomodando com algumas palavras que você ouve que não está edificando a sua vida. Isso é o nascer de novo. Mas o mudar das atitudes, é um processo de purificação ao longo da sua vida toda, até o dia que você morrer. Então, você tem que nascer de novo, quando ele fala das águas, é quando você realmente admite esse Jesus na sua vida, e é algo que acontece como se você quisesse falar no megafone, que a sua vida mudou, que você está vendo diferente. É como, eu sou míope, é como se você, quando aceitasse Jesus, e o Espírito Santo invade a sua alma, você faz isso, ó, você põe uma lente. Você enxerga o mundo de uma forma diferente. Eu costumo dizer que é a lente do Espírito Santo, sabe? Eu sou míope, eu enxergo tudo embaçado. Quando eu ponho meu óculos, até que quando o míope, cá entre nós, o míope é assim, né? A gente não enxerga direito. Eu tenho um colega de faculdade que falava assim, eu sei quando você está sem óculos, lá do fundo do corredor você está assim com o olho, ó. Porque o míope é assim, né? Aí a gente coloca o óculos, aí você faz assim. Aliás, eu, como muitas pessoas que usam óculos, um adendo, parece que a gente não ouve sem óculos. Se você tira o óculos, você fica, o que foi que você está falando? Você não tirou nada do ouvido, né? Mas a questão sensorial é tão grande, que isso tem explicação. Quando a gente coloca o óculos, a gente até ouve melhor. Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito dele invade a nossa alma, a gente coloca o óculos do Espírito Santo, e sua vida, você enxerga coisas que você não enxergava antes. E aí é uma revelação tão grande, é uma sensação tão grande, que você, como se você quisesse contar para o mundo o que você está vivendo. E por isso que você também se batiza nas águas para purificar, e como um simbolismo, é público, é consciente, é voluntário. Você fala, aceitei Jesus. E aí você nasce de novo pelo Espírito. E quando a gente morre, todo
mundo vai morrer, né? Um dia, a única certeza que a gente tem na nossa vida é que um dia a gente vai morrer, né? Um dia a gente vai morrer. Mas é a nossa carne que vai morrer. E o espírito, quando a gente pensa que depois que a gente morre, o nosso espírito volta, né, para as mãos do Criador. Então, quando ele fala que a gente tem que morrer para nascer de novo, não é o morrer da carne, é o morrer da forma como você pensa, da forma como você processa as coisas. E é uma nova vida mesmo. É uma nova vida, mas a sua forma de pensar vai mudando. Só que é lógico, as atitudes, elas demoram um certo tempo para elas se concretizando, para você ir consolidando novas atitudes na sua vida. Mas ela é inevitável. E eu convido a cada um que está vendo esse vídeo, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não abriu a porta do seu coração para que Jesus entre e transforme a sua mente, o seu coração, fica um desafio para você pensar nisso. Para que você ore a Deus, primeiro para que Ele faça até a obra de você acreditar. Peça a Ele até esse discernimento, porque só Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe se você realmente quer conhecê-lo ou não. Se você, mesmo sem estar entendendo, porque lembre-se que a gente não entende tudo do Espírito, a gente não entende o vento batendo no rosto. Senhor, eu quero te conhecer melhor. O que é isso que eu tenho ouvido de um tempo para cá? Eu queria entender melhor, eu queria sentir tudo isso. Me ajuda. Se o seu coração estiver sincero, você pode ter certeza. Algo vai começar a acontecer. Não precisa dar trovão, não precisa chover, não precisa ouvir um barulho, não precisa, né, alguém falar lá fora, um sinal concreto. Não. Você vai falar, às vezes acontece. Deus sabe como fala com cada um. Tem gente que precisa desse sinal audível, visível, né? Mas a grande maioria das vezes você vai sentir no seu coração uma paz de ter falado isso. Quando a gente se rasga diante de Deus, a gente abre o nosso coração para Ele, Ele vai entrando. E aí Ele começa a ir respondendo de uma forma sutil. No dia seguinte, se recebe uma palavra de alguém, você fala, nossa, eu já tinha perguntado sobre isso. Outro dia mesmo eu estava questionando, né? E respondeu, que estranho, né? Aí passa mais 2, 3 dias, você tem uma sensação diferente, você fala para fulano, escuta, aquilo lá você devia fazer assim, assim, assado. O pessoal, não acredito, você respondeu uma dúvida minha, eu estava orando a Deus por isso. Você fala, hã? Então Deus vai saber como fala com cada um, né? Só Ele sabe a necessidade de cada um e como, o que você precisa. E a partir do momento que Ele entra, Ele vai transformando, né? Mas como que a gente pode falar de uma coisa se a gente não viu, se a gente não sabe, se a gente não vivencia? A gente vai saber, a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas é através dos frutos que a pessoa dá, que você vai entender se ela conhece daquilo que ela fala, se ela conhece, ela viu aquilo do que ela está falando. E eu espero que na próxima reunião a gente estejam mais pessoas comigo. Eu precisava, hoje foi super tumultuado o dia. Aliás, hoje eu estou particularmente muito feliz. Eu encontrei com 2 pessoas desse grupo pessoalmente, porque nós estamos num projeto junto. Eu fiquei muito agradecida a Deus por essa oportunidade. São 2 pessoas completamente diferentes da forma que eu conheci. São pessoas completamente diferentes na minha vida. E são pessoas muito importantes para mim. Tem se tornado uma mais recente, outra há mais tempo, e eu estou feliz, estou grata a Deus por ter encontrado essas 2 pessoas do grupo hoje. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês sabem de quem eu estou falando. Eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de vocês 2 também, tá bom? E o que mais que eu gostaria de falar? É isso. Então, como é que a gente pode querer, né? Igual Nicodemos. Você não estava nem entendendo que Jesus estava falando das coisas terrestres, terrenas. Como é que ele queria entender, então, uma coisa ainda celestial, que menos explicação tem? Antes de a gente pedir a Deus grandes manifestações, grandes provas, o que adianta ele te dar grandes provas se você ainda não está vendo o básico? Se você ainda não está entendendo
o básico que ele quer de você, se você ainda nem conseguiu entender que você é dependente dele, se você ainda não conseguiu nem entender de que ele é soberano na sua vida e que ele é que vai fazer toda a obra, para você abrir seu coração para ele entrar. Aí ele vai começar a te responder um monte de coisa, tá bom? Nós estamos quase acabando aqui e eu queria terminar essa reunião de uma forma um pouquinho diferente hoje. Se em algum momento você sentiu no seu coração que você gostaria de conhecer um pouco mais esse Jesus, ou que você gostaria de recebê-lo no seu coração, se você nunca fez uma oração por isso, e você de repente sente assim, que eu gostaria de conhecer esse Jesus melhor, gostaria de sentir isso, tudo que a gente conversou, mas que você nunca teve oportunidade, você não sabe nem por onde começar, não precisa de nada, sabe? O que precisa? Não precisa de nada. Precisa de você primeiro aceitar. Você, se por algum motivo, se em algum momento, essas nossas conversas tocar no seu coração a ponto de você falar, tá aí, acredito, eu acredito que esse Jesus é o Filho de Deus mesmo, que ele veio na Terra, ele veio em carne e osso, que ele é esse verbo, que nós falamos no primeiro capítulo, que ele fez esses sinais, que nós vimos no segundo capítulo, nos formou água e vinho, que ele é a alegria duradoura, que ele é o próprio Cordeiro de Deus, que ele veio substituir um monte de coisa para nos libertar das nossas próprias amarras, né? Nos dar uma vida melhor, uma vida mais liberta. Se você em algum momento sentiu que você gostaria de receber esse Jesus na sua vida, eu vou fazer uma oração. E eu peço para que você não precisa de nada especial. Você não precisa estar numa posição especial. Você precisa usar um tom de voz diferente. Você não precisa estar... não existe nenhum protocolo. Eu só peço para que você ouça as palavras e, se você sentir a vontade, você repita de todo o coração, com toda sinceridade, que Jesus invada seu coração. Essa oração é para você aceitar Jesus como Salvador. Simplesmente aceitar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o seu Salvador, que você é uma pessoa pecadora e que você admite que é pecadora e que você admite que Ele é superior a você e que você quer segui-lo, porque Jesus vai te aceitar do jeitinho que você está hoje. Você não precisa se purificar para aceitar Jesus. É pelo contrário. Jesus quer você do jeito que você está, do jeito que você é, com todos os erros, com todos os acertos, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Todos nós erramos, todos nós pecamos. A diferença está como nós lidamos com esse pecado, como nós admitimos esse pecado, como nós aceitamos esse pecado, como a gente luta contra esse pecado, como a gente reconhece esse pecado de coração, quando a gente se arrepende das coisas erradas, quando a gente tenta fazer melhor. E ele conhece as suas limitações. Então, sabe quando você quer entrar numa academia, mas você está acima do peso e você tem vergonha de entrar na academia e você fala assim, não, deixa eu perder uns 2 quilos primeiro, faz uma semaninha aí pelo menos eu caibo melhor na roupa, eu não passo vergonha na academia. Aí quando eu entrar na academia, aí eu começo a fazer regime e emagreço, sabe? Você acha que você tem que se preparar para entrar numa academia? Tem que estar com a roupa certa para entrar na academia? Depois que você perdeu um pouquinho em casa, aí você entra na academia e está com vergonha de entrar na academia, ou seja lá o que for. Tem um exemplo sutil, um exemplo bobo. E as pessoas falam, e se você falar isso para um professor de educação física, para um treinador físico, eu falo assim, não, mas é aqui mesmo que você tem que começar a fazer a transformação. A hora que você começar a fazer atividade física, se sentir melhor, vai te incentivar a fazer mais. E aí você vai chegar em casa, você vai nem querer comer aquela coisa super calórica que você comia antes. Vem aqui, é um processo. Quem realmente cuida de saúde, né, dessa coisa do físico, sabe que é assim que funciona, né? Não existe nada, em uma semana eu vou chegar no peso que eu quero. Nós, mulheres, estamos sempre querendo perder 2, 3 quilos, né? A maioria, pelo menos. E eu faço parte desse rol.
Então, aceitar Jesus, você não precisa estar pronto. Você não precisa se preparar para aceitar Jesus. Se você está com vontade de aceitar Jesus na sua vida, você pode verbalizar isso. Que entenda, quando você fala com a sua boca, você ouve a sua própria voz, e não é só você que vai ouvir sua voz. Existe um mundo espiritual. E algo começa devagarinho a se transformar. Ok? Então, eu vou só colocar uma imagem para ficar melhor para nós. Eu vou falar, vou fazer uma oração. E você que sentir vontade de aceitar Jesus de uma forma mais forte, de uma coisa mais intensa, você sentir a expressão desse Jesus na sua vida, faça a oração comigo, tá bom? Então eu vou orar e peço para que você repita depois de mim as palavras. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio para esta terra morrer em meu lugar, me dando a salvação. Reconheço que sou um pecador e que só o Senhor pode tirar o meu pecado. Peço então, Jesus, tire o meu pecado. Peço perdão, peço que me perdoe pelos meus pecados. Entre no meu coração e me dê a salvação. Quero ser uma nova pessoa. Transforme a minha vida por completo. Escreva meu nome no livro da vida. E me dê a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um desse grupo. Eu espero que Deus fale de forma especial no coração de cada um de vocês. Eu tenho um carinho por cada um de vocês aqui. Creiam nisso, senão eu não estaria aqui. E eu vou continuar cumprindo com isso que me foi dado, essa tarefa. E eu espero que de alguma forma o coração de vocês seja confortado. Alguma palavra que vocês ouvirem, essa ou qualquer outra. Que Deus abençoe a vida de vocês, fale ao coração de vocês e faça uma transformação na mente de cada um. Tá bom? No próximo encontro a gente conversa mais, volta para alguns pontos que ficaram aqui pendentes. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.